Uma celebração de Hanukkah em Sydney, Austrália, terminou em horror, com pelo menos 15 mortos em um tiroteio brutal na praia de Bondi. Enquanto Israel combate o Hamas, a guerra contra os judeus se tornou global, e até a UNRWA pode sofrer sanções por terrorismo com a mudança do campo de batalha. Fique com a gente, o Minuto Jerusalém é a seguir. Bem-vindo ao Minuto Jerusalém na JNS Televisão. Sou Josh Haston, correspondente da JNS, com Alex Traiman, Chief Executive Officer da JNS. Alex está nos Estados Unidos da América viajando pela JNS, eu estou em Gush Etzion, Israel. Quero ouvir sobre a viagem do Alex, em particular sobre a experiência dele na conferência da Fundação Aliados de Israel, que aconteceu há alguns dias. Antes, notícias terríveis de Sydney, Austrália. 15 pessoas foram baleadas e mortas em um ataque terrorista durante um evento de Hanukkah pelo Shabbat local na praia de Bondi, em Sydney, uma praia muito conhecida e popular. Até agora, só sabemos a identidade de uma vítima, o rabino Eli Schlanger. Pelo que entendi, ele é realmente um dos rabinos do Shabbat ligados ao evento, um dos organizadores. Alex, o que você está ouvindo neste momento? Bem, sim, nós acordamos aqui em Nova York com essa notícia horrível sobre o que aconteceu nesse evento na praia de Bondi, que é, acredito eu, uma praia icônica em Sydney, Austrália. E era apenas um evento de Hanukkah. Eu vi as cenas, vi vídeos dos atiradores, sabe, abrindo fogo contra a multidão e depois sendo imobilizados por, acho eu, pessoas muito corajosas. Parecia que a polícia não fez muita coisa para deter esses atiradores. Também vi um vídeo e fotos do nosso amigo e colega Arsen Ostrovsky, que está em Israel há muitos anos, trabalhando no Fórum Jurídico de Israel e em outras campanhas para o povo judeu. Recentemente, há poucas semanas, ele retornou a Sydney, Austrália, para assumir uma liderança na comunidade judaica local, e aparentemente ele foi atingido de raspão por uma bala na cabeça. Você vê uma entrevista dele com a cabeça enfaixada, rosto e camisa cobertos de sangue. Graças a Deus, aquela bala só passou de raspão nele e não foi nada mais grave, sabe? Parecia quase um paralelo com o presidente Trump, que também foi atingido de raspão por uma bala que chegou tão perto de acabar com a vida dele. Mas orações para ele, para a família dele, para a família do Rabino Schlanger, para toda a comunidade judaica de Sydney. E também para políticos israelenses, todos se manifestam agora. Eu ouvi no rádio há cerca de uma hora o ministro das Relações Exteriores, Sar, dizendo basicamente, parafraseando, que o aviso já estava dado lá em Sydney e na Austrália, por causa das políticas do governo, dando um presente ao Hamas, reconhecendo um suposto Estado palestino. Nos últimos meses, vimos grandes manifestações pró-Hamas nas ruas de Sydney. O ministro das Relações Exteriores disse que o evento de hoje foi horrível, mas não ficou totalmente surpreso. Bem, você sabe, quando se permite a chance de globalizar a intifada, é disso que se trata, globalizar a intifada? Intifada não é algum tipo de movimento de resistência pacífica a favor do Estado palestino, você sabe, aquela resistência civil não violenta não é isso. Globalizar a intifada é isso, jihad, pegar em armas nas últimas décadas, terrorismo. Sinceramente, você pode dizer que já esperava por isso. Em Sydney, Austrália, vimos esse mesmo tipo de manifestações apoiando a globalização da intifada. Ao dizer libertar a Palestina, você quer dizer libertá-la dos judeus, como na frase do rio ao mar, a Palestina será livre. Isso significa nenhum judeu entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Não que a maioria das pessoas saiba qual rio ou qual mar, mas isso significa limpeza étnica dos judeus do Estado de Israel. Isso não acontece só em Sydney, mas em todos os lugares. Quero dizer, essas cenas lembram o que vimos há alguns anos em Pittsburgh e o que vimos só este ano em Manchester e em Washington, Distrito de Colômbia. Então, isso está se tornando cada vez mais comum e é difícil entender onde os judeus podem se sentir seguros neste mundo. Fomos atacados em Israel em 7 de outubro e seguimos sob ataques terroristas na Judéia, Samaria, Jerusalém, Tel Aviv e comunidades judaicas. Em Nova York e em Londres, na Inglaterra, na Austrália e na França,
todos eles têm motivos para se preocupar neste momento. Porque, na verdade, né, os governos eles fizeram muito pouco, né, ou apesar de muita retórica para conter o antissemitismo. No fim, não dá para ficar em cima do muro. Não é possível apoiar a comunidade judaica e, ao mesmo tempo, os jihadistas. Isso não funciona. Ou você apoia ou é contra os jihadistas. Israel e o povo judeu estão na linha de frente do combate ao extremismo islâmico e, sinceramente, também contra o extremismo de direita neste momento. Ou você é contra ou a favor do extremismo sem meio termo? Outra coisa importante, quando começa com os judeus, nunca termina com eles. Eu disse que o Arsen Ostrowski está pastando, sabe, de forma semelhante ao pastoreio do presidente Trump, porque o que você vê é que, uma vez que você tem esse tipo de extremismo violento, ele nunca se limita apenas aos judeus. Os judeus são o canário na mina de carvão, começa com os judeus, mas não termina com eles. Você vê esses tiroteios violentos contra o presidente Trump, você vê o assassinato violento de Charlie Kirk. Isso acontece no mundo todo e é hora das pessoas acordarem e assumirem o controle com as autoridades. Mas também é realmente importante condenar e garantir que esse tipo de retórica, esses tipos de atos não tenham lugar algum na sociedade civil. Com o entendimento, e as pessoas devem se levantar e dizer isso, que Israel está na linha de frente contra esse tipo de extremismo, especialmente o extremismo islâmico, e não há escolha a não ser apoiar o povo judeu na luta que eles estão travando em nome de toda a civilização ocidental. Sim, Alex, temos muitos inimigos ao redor do mundo, mas também temos amigos. Sei que foi o que você viveu. Nesta semana, na conferência da Fundação Aliados de Israel, vi o senador Ted Cruz compartilhar ou retuitar conteúdo da JNS. Fale sobre sua experiência nesse evento com nossos amigos neste mundo. Exatamente. Quero dizer, essa é a dicotomia do mundo em que vivemos agora. Sabe, eu esperava que fôssemos começar este programa falando sobre os amigos que Israel tem, especialmente em Washington, Distrito de Colômbia. Mas, em vez disso, você acorda este ano com imagens chocantes do que acabou de acontecer em Sydney. E então passamos de amizade para tragédia e inimigos. Mas eu estive esta semana em Washington, Distrito de Colômbia, para a conferência da Fundação Aliados de Israel. Essa fundação é dirigida pelo nosso bom amigo Josh Reinstein e sua esposa Rebecca. Você sabe, o que eles fazem como organização é criar bancadas nos parlamentos, sabe, nos prédios legislativos, nas casas legislativas em todo o mundo. Acho que eles já criaram mais de 60 bancadas em parlamentos que são especificamente bancadas pró-Israel. Agora, a maioria dos membros dessas bancadas são cristãos evangélicos que acreditam na Bíblia e apoiam o Estado de Israel. Israel possui sua bancada de aliados de Israel estabelecida em seu parlamento. Ela foi representada esta semana na conferência por Gila Gamriel, que é a ministra de Tecnologia, Inovação e Ciência. E o que eles fazem é um trabalho interparlamentar para garantir, de fato, que Israel tenha amigos em legislativos de todo o mundo, pressionando-os a aceitar a definição da ira de antissemitismo e outros itens da agenda legislativa que ajudam a apoiar o Estado de Israel. E então, quando estávamos em Washington esta semana, a conferência foi até o Capitólio. Eles se reuniram com vários membros do Congresso, acho que 12 falaram ao grupo no Capitólio. Depois houve outra reunião no prédio do escritório executivo da Casa Branca, onde a conselheira de fé do presidente Paula White e muitos de seus colegas, incluindo o secretário de equipe Will Scharf, Carmen Dillon e Léo Terrell, que trabalham no Departamento de Justiça e estão lutando contra o extremismo e o antissemitismo, todos falaram ao grupo. E, sabe, deu para perceber que há verdadeiros amantes e apoiadores de Israel e do povo judeu, e mais importante ainda, de Deus, que estão aconselhando o presidente dos Estados Unidos e trabalhando para ajudar a manter os judeus seguros, pelo menos nos Estados Unidos. Mas não só isso, né? Eles falaram sobre o quê, né? As coisas que estão fazendo. Em vários lugares do mundo, diferentes minorias religiosas, incluindo cristãos, estão sendo massacradas. Ninguém se importa com eles, mas aparentemente o gabinete do presidente dos Estados Unidos se importa com isso e eles estão trabalhando nisso. Então, pelo menos existem algumas pessoas boas por aí que entendem as ameaças, entendem a luta.
que estavam lutando e eles estão ajudando até certo ponto, que não estavam fazendo isso o tempo todo. Alex, estou ansioso para sua volta na próxima semana e para receber uma atualização da sua viagem. Em Israel, houve uma sessão especial do Knesset, onde o primeiro-ministro Netanyahu foi convocado pela oposição. E eu acho que isso acontece, ou pode acontecer, uma vez a cada 30 dias, se não me engano. Mas durante a reunião, o primeiro-ministro Netanyahu prometeu derrotar o Hamas, mesmo enquanto o Hamas se recusa a se desarmar. Vamos conferir este vídeo. Como Khaled Mashal disse ontem, continuaremos em nosso caminho e não vamos nos desarmar. Mas nós, e eu me comprometo com vocês, não permitiremos que os assassinos do Hamas se rearmem e nos ameacem novamente. Estamos agindo todos os dias para evitar isso, e essa missão será cumprida. Como eu disse e como o presidente Trump disse, seja do jeito fácil ou do jeito difícil. Então você tem Khaled Mashal, o chefe do Hamas, rejeitando as exigências do presidente Trump de que Gaza seja desmilitarizada. Para onde vamos a partir daqui? Bem, como você disse, essa reunião do Knesset é uma reunião normal. A oposição tem o direito, a cada 30 dias, de conseguir 40 assinaturas e exigir que o primeiro-ministro compareça de fato ao Knesset. E você vê que o primeiro-ministro basicamente está dizendo que, bem, nós sabemos que a guerra não acabou, que o cessar-fogo foi declarado, né? O objetivo do cessar-fogo era recuperar os reféns restantes, dar uma pausa para todos os reservistas que estão servindo, muitos deles há mais de 300 ou 350 dias, desde 7 de outubro, e também dar tempo para o presidente Trump para que esse cessar-fogo avance para a segunda fase. Mas está ficando cada vez mais claro que há um prazo para isso. E que, se não houver uma força internacional de estabilização que vá desmilitarizar Gaza e desarmar o Hamas, quem vai fazer isso será Israel e as forças de defesa de Israel. Eles são os únicos que podem fazer isso, e temos visto cada vez mais pessoas, como Lindsey Graham e outros, dizendo que não há nenhuma força árabe que vá desarmar o Hamas. Então, se essa força internacional de estabilização for composta por países como Egito, Turquia e Jordânia, esse não será o grupo que vai desarmar o Hamas. Pelo contrário, esses são os grupos que, na verdade, querem proteger o Hamas. Então, novamente, olhamos para esse acordo, né? Havia a fase 1 e a fase 2, e talvez eu acho que já dissemos isso em programas anteriores, mas os cataris pressionaram o Hamas a entrar nesse acordo porque querem proteger o Hamas. Eles perceberam que só poderiam proteger e manter o Hamas vivo como entidade desse modo. Naquele momento era libertar os reféns, então libertar os reféns foi uma estratégia para proteger o Hamas. Desarmar o Hamas e desmilitarizar Gaza ali não é uma estratégia para proteger o Hamas, e por isso não há como os qatarianos realmente fazerem isso agora. O que eles querem ver é Israel recuar para pontos mais superficiais dentro de Gaza, sabe, antes de qualquer tipo de desarmamento. Sinceramente, não acho que isso vai acontecer. Então, eu acredito que agora existe um entendimento entre o governo Netanyahu e o governo Trump quanto ao cronograma. E você se lembra disso? Nós falamos sobre isso anteriormente, na preparação para a Operação Leão em Ascensão e Martelo da Meia-Noite, quando Israel destruiu as instalações nucleares no Irã. Na época, o governo Trump afirmou tentar negociar com o Irã para convencê-lo a fazer isso do jeito fácil. Na época também dissemos que isso seria feito do jeito fácil ou difícil. Agora Netanyahu basicamente repete isso. Isso será feito do jeito fácil ou difícil. O jeito fácil é, você sabe, se o Hamas simplesmente entregar suas armas e disser: "Ei, estamos nos desarmando, pode ir em frente e desmilitarizar Gaza, nós vamos aceitar a anistia", esse é o jeito fácil. Fica difícil se eles continuarem insistindo, se eles continuarem tentando assumir cada vez mais o controle sobre os assuntos civis em Gaza. Se usarem a força, Israel vai intervir novamente. E eu acho que, sabe, estamos em uma contagem regressiva agora e há um entendimento, não informaram a duração disso. Tenho a sensação de que isso é algo em torno de, sabe, neste momento, provavelmente menos de 2 meses de prazo. E sabemos que o primeiro-ministro vai se encontrar com o presidente Trump em Mar-a-Lago em cerca de 2 semanas.
E eu não ficaria surpreso se grandes entendimentos fossem alcançados lá, se não grandes anúncios feitos sobre o desarmamento final e a derrota do Hamas como organização terrorista dentro de Gaza. Sim, Alex, essa reunião entre Netanyahu e Trump está marcada para 29 de dezembro. Talvez você já esteja de volta aos Estados Unidos da América para cobrir o evento. Você também citou o senador Lindsey Graham. Ele afirmou apoiar Israel no desarmamento do Hamas e falou com a JNS esta semana. Interessante. Ele afirmou que sugeriria ao presidente Trump operações conjuntas com Israel. Se não pudermos fazer diplomacia para desarmar grupos como o Hezbollah, o Hamas, como os Estados Unidos da América fizeram com o Irã, então, eu acho interessante, mas fico meio incerto se ele está falando realmente em trazer tropas americanas para o combate. Quero dizer, isso é algo que Israel sempre disse que não estávamos interessados, não queríamos que outro país viesse nos ajudar a defender, colocando tropas fisicamente no nosso território. O que você está ouvindo sobre os comentários do senador Graham? Sim, o senador Graham sempre foi grande apoiador de Israel, já veio muitas vezes ao país. Ao mesmo tempo, o senador Lindsey Graham sempre fala sobre a criação de um Estado palestino, sabe? Eu obtive um pouco de clareza de pessoas próximas a ele, afirmando que ele realmente não apoia a autoridade palestina ou o governo da Organização para a Libertação da Palestina sobre os palestinos na Judéia e Samaria, que ele entende que a Judéia e Samaria fazem parte de Israel propriamente dito, mas que ele também entende que para chegar à normalização com a Arábia Saudita, eles precisam ouvir sobre o caminho para a criação de um Estado palestino. Acho essa mensagem confusa e, sinceramente, não concordo. Provavelmente já discutimos isso no programa. Além disso, Israel não precisa do reconhecimento da Arábia Saudita e da normalização com Israel, se isso significar a criação de um Estado palestino. O que Lindsey Graham disse aqui também parece confuso. Por um lado, você quer ouvir que os Estados Unidos vão apoiar as operações israelenses em Gaza para desarmar o Hamas. Ao mesmo tempo, Israel não precisa de tropas para derrotar o Hamas em Gaza. Não é disso que Israel precisa. O que Israel precisa é de um sinal verde, o que Israel precisa é de espaço da comunidade internacional das Nações Unidas. Sabe, eles precisam que os Estados Unidos apoiem Israel firmemente em todos os aspectos, sem hesitar nem um pouco, afirmando que quem se opõe ao que Israel faz está do lado errado da história e dos Estados Unidos. Isso é algo que o presidente dos Estados Unidos pode fazer ao dizer que quem não apoia Israel nisso está do lado errado dos Estados Unidos. É disso que será preciso para que os países diminuam sua oposição pública às operações israelenses dentro de Gaza, para que Israel possa fazer isso sozinho. Eles têm a inteligência, têm a vontade, têm o povo e espero que tenham as armas com a ajuda do governo Trump. Essa é outra área em que o presidente Trump tem sido muito, muito útil e também compreende isso. Um dos motivos pelos quais Israel está com poucas armas é porque eles são tão precisos com todas essas armas que estão usando-as da forma mais limitada possível. Para alcançar o menor dano colateral possível em cada ataque, eles estão garantindo que usam uma arma para cada alvo. Então, quando as pessoas falam que Israel está cometendo um genocídio na faixa de Gaza, Israel usou muito mais armas. Essas são as armas mais sofisticadas, pesadas e de precisão do mundo. Eles usaram mais armas do que o número de pessoas que mataram em Gaza. As pessoas precisam compreender até onde Israel chega, mesmo se prejudicando. Eu poderia acrescentar que evitar vítimas civis e danos colaterais. Israel perdeu muitos soldados ao tentar ser tão preciso e cuidadoso. Então, de qualquer forma, Israel não precisa da ajuda de forças estrangeiras para se livrar do Hamas. Francamente, só existe uma força no mundo que pode desarmar o Hamas, que pode derrotar o Hamas, que é as forças de defesa de Israel. Concordo com você, Alex, e vi o vídeo dos ataques de precisão ontem à noite. Depois do Shabbat, Israel eliminou o número 2 do Hamas. Raad Sayad, um dos arquitetos do massacre de 7 de outubro, chefe do centro de produção de armas do Hamas. Em Gaza, o braço militar deles foi eliminado. Em um vídeo impressionante,
O míssil atinge só o carro dele, sem danos colaterais, eliminando apenas ele. As forças de defesa de Israel relataram isso após o Shabat, ontem à noite. Isso mesmo, e Israel segue usando inteligência, reunindo informações e agindo, sabe? Então, né, embora haja um cessar-fogo em vigor, temos que olhar para o mesmo tipo de cessar-fogo que existe no sul do Líbano. Sempre que Israel vê mentores terroristas se movimentando, organizando ou se reorganizando, Israel vai atacar. Não é uma incursão massiva dentro das áreas controladas pelo Hamas. Israel está dando espaço ao presidente Trump, como discutido antes. Mas quando tiverem a oportunidade de continuar eliminando a liderança do Hamas, eles farão isso. E vale ressaltar que Israel já eliminou quase toda a estrutura de liderança do alto escalão do Hamas. Então, embora ainda haja pessoas andando por lá armadas, não é o mesmo nível de organização que existia antes de 7 de outubro. Era um grupo muito organizado, sabe? Que tinha estratégias mapeadas, que tinha ferramentas de coordenação e comunicação. E agora o que você tem são, sabe, terroristas andando por aí que foram recrutados desde 7 de outubro, andando armados. Isso me lembra algo, não sei se você ia mencionar, mas vimos tipo, o enviado dos Estados Unidos para a Turquia e também o enviado especial para a Síria, Tom Barrick, falou na semana passada no Fórum de Doha, no Catar. E ele sempre teve um tom muito negativo em relação a Israel. Primeiro, ele afirmou que não há democracias no Oriente Médio, exceto talvez Israel. Foi como um tapa indireto, insinuando que Israel é a única democracia no Oriente Médio. Somos uma hiperdemocracia e também uma democracia problemática por vários motivos. Mas, com certeza, temos eleições para nosso primeiro-ministro. Temos um primeiro-ministro que está aqui desde 2009 direto e antes disso de 96 a 99, porque ele é eleito pelo povo e as pessoas que não gostam dele vão às ruas, protestam e nós vamos para as eleições de novo. Teremos eleições novamente no próximo ano. Gostaria que a autoridade palestina, né, o povo de Gaza ou os sírios também tivessem eleições e imprensa livre como Israel. Mas, além disso, no que Tom Barrack disse, ele disse que quando Israel mata um terrorista, surgem outros 10. E que coisa nojenta de se dizer. Dizem que Israel não deve matar terroristas, pois a cada um morto surgem mais 10. Discordo totalmente. Porque surgem mais 10 terroristas. Terroristas são mortos porque eles mesmos incitam e ensinam suas populações a matar judeus há décadas. Certo, e é por isso que toda vez que você elimina um terrorista importante, outro aparece do nada. Foram ensinados a fazer isso desde crianças. As crianças em Gaza cresceram sob influência do Hamas, do Mickey Mouse, e cresceram em acampamentos de verão onde praticavam ataques como o de 7 de outubro contra judeus. Existem muitos vídeos sobre isso, né? Basta acessar o Palestinian Media Watch para ver vídeos dos acampamentos de verão em Gaza. Tipo, você não consegue inventar esse tipo de coisa. Isso está muito bem documentado e comprovado. Então, a ideia de que Israel não deveria eliminar a liderança máxima de organizações terroristas. Por que um jovem de 18 anos decidiria ser mártir no dia seguinte? Não faz sentido. Israel vai continuar a mirar na liderança máxima, nos terroristas, não importa onde estejam, sejam eles de nível júnior ou sênior na hierarquia. E eles vão atacar sempre que puderem para, você sabe, eliminar a capacidade dessas organizações terroristas. Se for preciso lutar por anos até eliminar todas as organizações terroristas, Israel fará isso. E nós não precisamos de pessoas como Tom Barrack sussurrando nos ouvidos do presidente Trump ou você sabe, Steve Witkoff ou Jared Kushner, afirmando que Israel não deveria atacar grupos terroristas. Sim, quero questionar a clareza moral aí de Tom Barrack, mas ao mesmo tempo o governo Trump está considerando neste momento pesar sanções contra a UNRWA, que é basicamente o braço de direitos humanos, né, chamado assim do Hamas. Você sabe, nós já provamos várias vezes como o Hamas e a UNRWA estão entrelaçados. Segundo o relatório da Reuters, o Departamento de Estado avalia classificar a UNRWA como organização terrorista estrangeira. Israel lida com a UNRWA há muitos anos, e eu acho que eles chegaram a um ponto em que vão expulsar a UNRWA de Jerusalém, se possível. Pelo que entendo, já se falava há muitos anos, antes de 7 de outubro, sobre a cumplicidade da UNRWA com terroristas. Vamos ver o que acontece.
Acho importante declarar a UNRWA como organização terrorista estrangeira. E o motivo disso ser uma notícia tão grande é porque tem as letras U e N no começo do nome deles. Eu acho que isso pode ser enorme. Isso mesmo. Quero dizer, essa é uma agência das Nações Unidas, a Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras. Essa é a única agência que foi criada para lidar com uma crise de refugiados específica. Todas as outras crises de refugiados são tratadas por uma agência única na Organização das Nações Unidas, que não é a UNRWA. A UNRWA foi criada especificamente para lidar apenas com os palestinos. Os palestinos, aliás, são os únicos refugiados que podem transmitir o chamado status de refugiado para seus descendentes. Ok, não é só que falaram de refugiados em 1948, aliás, qualquer um de 1948 já tem casa, eles não são refugiados. O que eles fazem é construir cidades e algumas dessas cidades são chamadas de campos de refugiados. Agora, você e eu não conseguiríamos diferenciar se entrássemos em uma ou em outra. O que não é um campo de refugiados e o que é um campo de refugiados, já que são apenas cidades. E então, além disso, né, os chamados refugiados transmitem seu status de refugiado para seus filhos, para seus netos, para seus bisnetos, a ponto de hoje haver muito mais refugiados do que em 1948, quando os primeiros chamados refugiados foram criados durante a Guerra de Independência de Israel. E não só a UNRWA está perpetuando esse falso status de refugiado, que é especificamente destinado a deslegitimar continuamente o Estado de Israel. E também para fazer com que a comunidade internacional envie bilhões e bilhões de dólares para os territórios controlados pelos palestinos, porque os palestinos não conseguem governar ou criar uma economia para si mesmos que possa sustentá-los, mesmo tendo recebido tanto dinheiro ao longo dos anos para estabelecer essa infraestrutura. Mas, além disso, a UNRWA continua administrando os sistemas escolares até 7 de outubro. É isso que eles estavam fazendo e ainda estão. Eles criaram os livros didáticos e o sistema educacional que está sendo usado para incitar a violência contra judeus, e mesmo depois de 7 de outubro, as crianças palestinas ainda estão usando os livros didáticos criados pela UNRWA. Então você tem esse problema onde essa organização que especificamente tenta inflar essa crise de refugiados, que francamente nem existe ou não existia até 7 de outubro. Agora você tem refugiados, problema em Gaza, há uma enorme crise de refugiados porque as pessoas não têm casas. E adivinha só, agora nenhum país no mundo inteiro quer receber refugiados reais de Gaza e eles nunca quiseram receber nenhum refugiado palestino, porque eles querem que esses refugiados sejam uma pedra no sapato do povo israelense, para que possam continuamente deslegitimar e demonizar Israel. E quanto a isso, onde está o mundo? O mundo não se importa com refugiados palestinos ou de Gaza. Ninguém ao redor do mundo está sequer abrindo suas fronteiras para qualquer número significativo de refugiados palestinos de Gaza. Quantos milhões de refugiados houve na guerra entre Rússia e Ucrânia? Até mesmo Israel recebeu mais de 35 mil refugiados da Ucrânia. Quem está recebendo 35 mil refugiados de Gaza? Nenhum. Então você tem essa organização que afirma ser uma organização de refugiados, incitando você a se juntar. Ok, é por isso que você tem 10 novos terroristas toda vez que mata um líder terrorista dentro de Gaza ou em qualquer outro lugar. Enquanto isso, não fazem nada para reassentar os verdadeiros refugiados de Gaza. Então, ponto positivo para o presidente Trump por afirmar que a UNRWA é uma organização terrorista. Espero que Israel tome a iniciativa não só de expulsar a UNRWA, mas também de expulsar a organização mãe da UNRWA, que é a Organização das Nações Unidas. Certo, sim, a Organização das Nações Unidas é quem financia e promove a UNRWA e todas as outras agências da Organização das Nações Unidas, como a Unesco e todas as outras que atuam contra Israel o tempo todo. Então, finalmente, um pouco de clareza moral e vamos ver se o resto do mundo vai acordar e compartilhar da mesma clareza moral que o presidente Trump e sua administração têm. Com certeza. UNRWA, mantendo pessoas como peões contra Israel há 77 anos, intensificando desde 7 de outubro, ninguém pode sair e nenhum país quer recebê-los ao mesmo tempo, como você falou. Só mais um exemplo aqui do fato de que não há diferença alguma entre o governo dos Estados Unidos da América e Israel.
Você tem o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, se reunindo com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sar, esta semana, também para falar sobre Gaza. Além disso, a Câmara aprovou um projeto de defesa de 900 bilhões com cláusulas essenciais pró-Israel. Então, muitas notícias positivas vindo dos Estados Unidos da América e dos líderes no Congresso e no governo. Sim, quero dizer, há definitivamente diferenças entre a política dos Estados Unidos da América agora e a política de Israel, certamente em relação ao Catar, certamente em relação à Turquia. É aí que Tom Barra entra em cena. Tom Barrett, falando sobre a relação próxima entre o presidente Erdogan da Turquia e o presidente Trump. Eu não entendo por que existe qualquer tipo de relação próxima com o Erdogan. Por que os Estados Unidos fizeram de tudo para dar ao Catar um status protegido, né? Um status especial protegido? Tem que haver mais clareza moral aqui sobre quem são as forças do bem no Oriente Médio e quem são as forças do mal no Oriente Médio. Infelizmente, há muitas forças do mal. Eu entendo o que o presidente Trump está tentando fazer aqui. Ele está tentando limitar o número de inimigos que Israel tem, está tentando impedir que a Turquia e o Catar se aproximem diretamente da China. Mas ainda assim, você vê que os cataris estão fazendo a mesma coisa nas escolas dos Estados Unidos que a UNRWA está fazendo nos territórios palestinos. Se a UNRWA está criando livros didáticos que afirmam que Israel precisa ser apagado do mapa e que os judeus precisam ser mortos. Você sabe, os cataris estão investindo em universidades do título 6 e em programas de estudos do Oriente Médio, programas de ciência política, contratando professores e convencendo jovens estudantes que Israel é a fonte de todo o mal no Oriente Médio. Para ser sincero, o capitalismo nos Estados Unidos é colonialista e precisa ser substituído. Então você realmente precisa ter total clareza moral. De cima a baixo, se houver qualquer falha na sua clareza moral, ela será exposta. Clareza moral é absoluta, não se pode vacilar quanto a isso. Com certeza, quando Israel derrota seus inimigos, eu vou dizer que acredito que o presidente Trump tem sido um grande aliado de Israel. Ele deu a Israel todas as ferramentas de que precisa agora. Isso não quer dizer que Israel fez tanto em tão pouco tempo, mas o que alcançaram até agora é extremamente impressionante. E a questão é se o primeiro-ministro Netanyahu está disposto a ir até o fim e terminar esta guerra. E se o presidente Trump vai dar sinal verde para Israel fazer isso. E eu acho que, se Israel deixar o Hamas no poder, mesmo que seja com 10% da sua força original, o poder de força, mesmo que Israel controle agora, como eles controlam 53% da faixa de Gaza, Israel precisa garantir que nos próximos meses que o Hamas ela não exista, né, de forma alguma, que o Hamas não controle nenhum território na faixa de Gaza, que o Hezbollah continue sendo enfraquecido. Acredito que isso é crucial para Netanyahu, especialmente para vencer a próxima eleição. Que ele possa se voltar para o público israelense e afirmar que a guerra está concluída, que Hamas e Hezbollah não representam mais uma ameaça para Israel, nem hoje, nem em 5 ou 10 anos. Sim, Alex, eu também queria olhar para o norte. Você falou do Hezbollah ao entrarmos no ar. Vi relatos de outro terrorista eliminado pelas forças de defesa de Israel ao mesmo tempo. Estrangeiro. Na verdade, né, o ministro das Finanças, Vitaly Smotrich, que ocupa o ministro, também do Ministério da Defesa, afirmou ao JNS que as forças de defesa de Israel provavelmente terão que intensificar operações militares no sul do Líbano, pois o Hezbollah tenta recuperar perdas e reconstruir parte da infraestrutura terrorista na fronteira. E ainda sobre o norte, acho que ele se refere ao nordeste. Isso envolve pessoal dos Estados Unidos da América em solo na Síria. Pelo que eu entendi, 2 soldados dos Estados Unidos da América e um intérprete foram mortos por um atirador na Síria. Trump culpou o ISIS e afirmou que foi um ataque do ISIS. Porém, uma investigação revelou que o atirador era membro das forças de segurança sírias. Pelo que entendi, ele seria demitido por opiniões extremistas, mas continuava afiliado às forças de segurança sírias. Vimos há algumas semanas uma reunião muito positiva entre o presidente Trump e Ali Julani, presidente da Síria, porém há setores no regime dele que podem não favorecer a normalização com Estados Unidos da América ou Israel. E então houve esse ataque aqui, no qual 3 cidadãos americanos foram mortos na Síria. Então vamos só falar rapidamente sobre o Líbano e a Síria, se pudermos.
Sim, quero dizer, começando pela Síria. Você vê isso, sabe? Estávamos falando justamente sobre a clareza moral. E o presidente Trump escolheu apoiar agora um terrorista afiliado à Al-Qaeda. Cristiana Amanpour entrevistou Al-Jalani no Fórum de Doha na semana passada. E você sabe, ela facilitou para ele dizendo: algumas pessoas podem dizer que você foi afiliado à Al-Qaeda. E você sabe, Jolani continuou dizendo: você sabe, né? Isso precisa ser provado. As pessoas só dizem, sabemos disso. Jolani não só era afiliado à Al-Qaeda, mas ainda mais importante, desde que Jolani assumiu o cargo, declarou-se presidente da Síria. Que as forças dele atacaram os drusos, atacaram cristãos, atacaram alauítas, atacaram curdos, mataram muito mais pessoas na Síria do que o Hamas matou em 7 de outubro. Certo, você sabe, cometendo verdadeiros massacres contra as minorias políticas e religiosas dentro da Síria. E mesmo assim, o presidente escolheu basicamente dar espaço para ele escolheu remover as sanções contra a Síria para basicamente dar a ele o controle do fluxo de uma quantidade significativa de recursos. Mas também há rumores de que o presidente Trump pode estar perdendo a confiança em Jolani, o que, francamente, você sabe, já foi uma surpresa ele ter alguma confiança nele. Primeiro, quero dizer que há a ideia de precisar de um homem forte em todos esses territórios, certo? Não há como governar, não há como lidar com os governadores de um território específico nesses estados falidos, a menos que você tenha um homem forte, então, sabe, é difícil encontrar um homem forte que não esteja afiliado ao terror, porque se você não for violento, então é difícil ser um homem forte nessas áreas, certo? Então eu entendo que, sabe, você gostaria que pudesse haver um caminho diferente. Sabe, você vê como o Líbano, sabe, você tem essas duas vertentes, basicamente, a vertente do Hezbollah contra, sabe, a vertente cristã libanesa e os cristãos. Eles gostariam que o Hezbollah não fizesse parte do território, não fizesse parte da equação política, mas eles não têm força de vontade para derrotar esses extremistas islâmicos, porque os extremistas islâmicos, para ser sincero, estão dispostos a lutar até o último homem, estão dispostos a lutar até a morte, assim como vemos o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza. Sabe, eu acho que Israel vai ter que simplesmente continuar fazendo o que tem feito no Líbano, que é cortar a grama, mas, francamente, o governo libanês deveria agradecer a Israel pelo que está fazendo, em vez de criticar Israel pelo que está fazendo agora. Por que estão fazendo isso? E não querem ser mortos pelo Hezbollah, certo? É por isso que eles, sabe, é por isso que estão criticando Israel, e você está vendo isso em todo o Oriente Médio, sabe? Os sauditas e seguem debatendo a criação de um Estado palestino, embora não se importem realmente com isso. Por quê? Porque Mohammed bin Salman não quer ser o próximo Sadat a ser morto, assassinado. Para normalizar com Israel, precisamos chegar a uma situação em que os líderes desses países estejam, lenta, mas seguramente, você sabe, mudando o sistema educacional. E não normalizando as relações com Israel, mas normalizando a ideia de ter relações normalizadas com Israel. Isso deve ocorrer na sociedade quando há uma normalização de governo para governo, mas se você não faz nada para mover sua sociedade em direção ao reconhecimento pacífico de Israel, então você tem a paz fria que existe no Egito. Al-Sisi sabe como isso é importante para sua segurança, o mesmo ocorre na Jordânia. O rei Abdullah entende o quanto é importante para a sua segurança trabalhar com Israel, mas esses dois líderes não fizeram absolutamente nada para aproximar suas sociedades de um entendimento mútuo, justo e da aceitação do Estado de Israel na região. Por um lado, você vê o presidente Trump buscando acordos de normalização e o primeiro-ministro Netanyahu, ele busca a normalização com a Arábia Saudita. O presidente também mencionou querer normalização com o Líbano e a Síria. Por um lado, essas assinaturas são incríveis e têm potencial para coisas extraordinárias, mas se você não fizer os outros dois componentes, que é o principal, destruindo os terroristas nesses países para que eles não possam mais se reorganizar e aterrorizar tanto suas próprias sociedades quanto Israel, a normalização não funcionará. Além disso, isso deve ser feito no nível social. Pare com a retórica anti-Israel e apenas diga: ei, pessoal, somos contra Israel.
Não precisamos amá-los, mas não precisamos destruí-los. Vamos apenas aproveitar os benefícios econômicos que pudermos e talvez com o tempo a gente aprenda a gostar um pouco mais deles. Alex, estamos quase sem tempo. Último tema. Nick Fuentes. Saiu um relatório esta semana sobre sua ascensão. A popularidade veio de contas anônimas e estrangeiras. Segundo o relatório, a maioria das postagens virais é fortemente retweetada por contas de fora: Índia, Paquistão, Nigéria, Malásia e Indonésia. É desses países que ele recebe apoio. Sim, quero dizer, é um relatório da organização judaica Contagion. Eles fazem pesquisas profundas sobre as ameaças contra o povo judeu e, em particular, todo mundo sabe que Israel tem sido absolutamente destruído nas redes sociais desde 7 de outubro. E também vimos o surgimento muito rápido desse antissemitismo na ala mais radical do Partido Republicano, do movimento MAGA. E eu diria que no centro desse crescimento está Nick Fuentes. Já mencionamos Tucker Carlson e Candace Owens, mas Nick Fuentes é o mais extremo. Ele é anti-americano, pró-Rússia, pró-Stalin, que é seu herói. Em um podcast com Tucker Carlson, ele diz: talvez Hitler não fosse tão ruim assim. Ele é, abertamente antissemita e a popularidade dele aumentou de forma imensa. É difícil entender de onde isso vem, mas agora você vê com esse relatório de contágio que isso é gerado artificialmente. E a pergunta é: o que as plataformas de mídia social como X, TikTok, Instagram e Facebook estão fazendo? O que elas estão fazendo para proteger o diálogo? Porque vocês estão permitindo que o extremismo ganhe espaço, pois ele está sendo promovido nas plataformas de maneiras que definitivamente não deveriam acontecer. E o que você está vendo é que o conteúdo pró-Israel não está recebendo nem de perto o mesmo tipo de engajamento. Bem, acho que engajamento é a palavra errada. Não está recebendo o mesmo tipo de impulsionamento nas plataformas que o conteúdo anti-Israel e anti-americano. Isso é um grande problema para o engajamento. Na verdade, ocorre o oposto. E, na verdade, esta semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa muito importante do TikTok. E o que ele disse é que o que eles veem é que o engajamento nas postagens pró-Israel, na verdade, ele é muito maior. As pessoas assistem mais tempo a conteúdos pró-Israel do que anti-Israel. Por quê? Porque são pessoas reais apoiando conteúdo real. Mas por quê? Então a pergunta é: por que o conteúdo recebe mais engajamento? E é isso que as plataformas realmente procuram. Quem está realmente engajando com o conteúdo? Por que esse conteúdo não está inundando os algoritmos, né? É o contrário. Então algo está acontecendo. Me disseram que no início da guerra, especialmente no TikTok, que, sabe, as pessoas que aprovavam o conteúdo na plataforma estavam em Dublin, na Irlanda. Adivinha, você vai colocar quem aprova o conteúdo em Dublin, Irlanda? Bem, Dublin é um dos lugares mais antissemitas do mundo. Ok? Então é natural esse conteúdo anti-Israel se espalhar. Ouvi dizer que houve uma mudança. E agora a pessoa que está fazendo isso está nos Estados Unidos e não é um odiador de Israel como você tinha em Dublin. E mais especificamente, Nick Fuentes, digo, né? Ele deveria ser banido da plataforma, não ter acesso a ela. E o que você vê nesse relatório é que a forma como essa aceleração acontece é que assim que Fuentes tweetava algo, de repente uma enxurrada de retweets acontecia e muitos desses retweets, muitos deles vinham da Índia, Paquistão e outros países ao redor do mundo. Então, o que a X fez agora nas últimas semanas para mudar a sua política? Onde você podia ver de onde a conta se originou, isso é uma boa medida, certo? Assim você podia ver a transparência, mas algo precisa acontecer no algoritmo, onde se o algoritmo perceber que Nick Fuentes está sendo compartilhado, retweetado na Índia ou no Paquistão, esses retweets, eles não deveriam ter nenhuma influência no algoritmo. Pelo contrário, esses retweets, na verdade, deveriam penalizar esse conteúdo no algoritmo. Especificamente quando você percebe que é como conteúdo de bot, são contas anônimas, certo? Existem muitas contas anônimas de acordo com a pesquisa. Então, parabéns ao Contagion por mostrar isso. Mas vamos ver agora se as plataformas vão aprender as lições dessa pesquisa e realmente corrigir os algoritmos. Porque, sinceramente, muito desse antissemitismo, muito desse anti-americanismo não é real.
As pessoas precisam acordar e perceber que a maioria dos americanos quer apoiar Israel, quer apoiar a América. Estive nessa conferência esta semana, como mencionamos antes no programa, e alguém me disse, na verdade, alguém muito inteligente me disse, sabe? Mas nós somos tão minoria, eu disse, no mundo todo somos minoria, porque você tem quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo, eu disse, mas nos Estados Unidos nós não deveríamos ser minoria. Você tem algo como 100 milhões de cristãos evangélicos e você tem, sabe, mais de 5 milhões de judeus nos Estados Unidos, e a maioria dos americanos gosta dos Estados Unidos, e a maioria dos americanos também percebe isso em um confronto entre Israel e Hamas, Hezbollah, Síria, Irã e os Houthis. Israel representa o bem e os terroristas, o mal. Então Israel não deveria estar em minoria nos Estados Unidos, Israel deveria estar vencendo essa batalha. Mas como vencer a batalha se os algoritmos estão claramente sendo manipulados contra você, muitas vezes por influência estrangeira? Alex, seja Fuentes, ou Hezbollah, ou Hamas, ou Irã, ou UNRWA, ou esses terroristas desprezíveis na Austrália. A luz do povo judeu não será extinta. E é por isso que celebramos o feriado de Chanukah, que estará em pleno andamento até lá. As pessoas estão assistindo a isso? Então, quero que você encerre o programa dando sua mensagem de Chanukah para todos que estão assistindo ao programa. Sim, com certeza, sabe? E eu me lembro da história que está no livro do primeiro-ministro Netanyahu, e é uma história famosa que, quando ele foi nomeado pela primeira vez para ser embaixador nas Nações Unidas em Nova York, ele foi ao Brooklyn e se encontrou com o Lubavitcher, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, de abençoada memória. E quando ele estava com ele, o Rabi disse isso ao Netanyahu. Ele estava entrando em um mar de preconceito e escuridão, e era seu trabalho ser apenas uma vela solitária dentro da escuridão. E eu acho que quando falamos sobre, tipo, a mensagem que acabamos de passar, você sabe a enxurrada de antissemitismo nas redes sociais, que é o acelerador de informações ao redor do mundo inteiro. Nós vemos a retórica anti-Israel deles nos parlamentos, vemos a violência contra os judeus, seja em Manchester, seja em Washington, Distrito de Colômbia, onde 2 funcionários da Embaixada de Israel foram assassinados em um evento judaico, seja 10 fiéis, não fiéis, 10 celebrantes mortos a tiros em Bondi Beach, em Sydney, Austrália. Os outros 2 foram assassinados. São os terroristas. Você sabe disso, que estamos em um período de imensa, imensa escuridão. E o trabalho de Israel, que é um país pequenininho, pequenininho, ele até tem o formato de uma vela, é simplesmente ser essa pequena vela. E mesmo quando você tem tanta escuridão, você quer trazer luz para essa escuridão. Vamos supor que as pessoas estavam em uma caverna, certo? E não havia luz. E então elas ficaram nessa caverna por 48 horas e era escuridão total. E então alguém entraria e apontaria um holofote para as pessoas dentro da caverna. O que aconteceria? As pessoas não suportariam a luz, teriam que se proteger por ser forte demais. Mas se alguém acendesse uma vela em um lugar escuro, essa vela seria uma luz convidativa, né? Uma que as pessoas gostariam de olhar. Na verdade, o Rebbe Lubavitch, em um ensinamento separado de Chassidut dos estudos da Torá, afirmou, na verdade, acho que é o Walter Rebbe, é o primeiro Rebbe de Lubavitch, afirmou que o maior aumento de luz é da escuridão total para uma única vela. E toda vez que você adiciona uma vela a mais, a quantidade de luz adicionada é menor do que aquela luz inicial. Então a história de Chanukah é que quando o templo em Jerusalém foi saqueado pelos gregos helenistas que queriam destruir o judaísmo, eles disseram: olha, vocês podem viver, mas não podem ser judeus. Que o povo judeu encontrou no monte do templo uma única botija de óleo, um único jarro de óleo. E eles acenderam aquela menorá e basicamente colocaram um pouco de luz naquela escuridão. E nós, o povo judeu, o que celebramos é até mesmo a pequena vela, até mesmo um pouquinho de luz. Mesmo que o mundo inteiro esteja tomado pela escuridão e desespero, o povo judeu, nós somos aqueles que carregam essa luz, esse valor, essa luz e que valorizam a vida. Essa luz para nós representa a árvore da vida, certo? A Torá é vida. O povo judeu celebra a vida. Vida e luz são as celebrações do povo judeu.
Nós celebramos isso no Chanukah. E por isso eu gostaria de abençoar todos os apoiadores de Israel, todo o povo judeu, todos os amantes do bem neste mundo, todos aqueles com clareza moral, para ver a luz e espalhar essa luz, uma vela de cada vez. Amém. E que o JNS também seja sua fonte de luz. Dê-nos um grande agradecimento. Doe hoje para o JNS e não deixe de acessar a JNS Televisão para todo o conteúdo incrível que o JNS oferece. E claro, acesse jewishnewssyndicate.org para todas as últimas notícias de última hora de Israel, do Oriente Médio e de todo o mundo judaico. Alex, feliz Chanukah para você e sua família. Ansioso para conversar na próxima semana. Obrigado, Josh. Um abraço para todos que trabalham nos bastidores. Aaron Rogolantern, Zach Sickerman, produtor Brian Lifshitz, Esther Eden e gerente Yuri Sretsky. Hanukkah Summer, feliz Hanukkah de Israel e da JNS Televisão direto de Jerusalém, a capital eterna do Estado de Israel e do povo judeu. Feliz Hanukkah a todos!